Oi, Lucélia, boa noite. Oi, Marcelo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Joia. Esperar o pessoal entrar, né? Hoje é Você- dia das crianças, né? Então, e os netinhos? Tão bons, graças a Deus. A Lívia e a Isabela foi no horto, Ah. a mãe delas. Oi, Eliane, Carlos, tudo bem? Olá, olá, Tudo jóia? Oi, bom? Tudo na paz por aí? Graças a Deus. Marcelo, E Lu, a- tudo jóia? Graças a tudo jóia. E a dona Clara tá aí? Bonitinha, Aí, quietinha? tamo junto. Tudo bem? Tudo oi, bem. dona Clara. Jóia. Beleza. Vamos esperar mais um minutinho, né? Ah, é. É, a Marli entrando. Boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite. Marli, Todos estão bem? tudo bem? Tudo. Graças a Deus, tudo em paz. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Boa noite. Oi, dona Clara, me perdoa. Boa noite. Como é que a senhora está? Tudo bem, graças a Deus, tudo está em ordem. Louvado seja. Bom, hoje a prece inicial é Marli, Evangelho é o Carlos, eu faço o Livro dos Espíritos, a Eliane faz as vibrações e a Lucélia faz a prece final, certo? Certo. Esperar mais um minutinho, vai que a Fernanda entra. Né? Exatamente. Aquela parte do que a gente está lendo dos Espíritos seria bem longa, né? Ela é. Eu acho que, se não me falha a memória, sobrou 16 perguntas. Sobraram 16, então acho que dá para dividir em 3 ainda, não? Pode ser 2 ou 3, no mínimo. Aí eu faço da 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, acho que tá bom. Porque... Beleza. Você vai fazer até 512? Eu vou fazer a última que eu vou ler, vai ser a 512, sim. Então, já vou marcar 513 que vai próximo. Isso, já vou marcar aqui também, para não ter erro. Aí vai ser dia 19. Bom, vamos começar É então? 18 horas, né? Sim. Vamos começar então, né? Então vamos nos tranquilizando, deixando os problemas das nossas rotinas de lado, vamos nos conectando com o bem maior, agradecendo a Deus por tudo, pela sua criação, por nossa criação, agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo nosso mentor individual, agradecendo aqueles que estão presentes aqui, que têm interesse em estar em nossas reuniões, pedindo a proteção da espiritualidade, para que tudo se encaminhe de forma bem calma e tranquila, que nossos estudos possam entrar em nossas mentes, que nós possamos praticá-los no nosso dia a dia. E pedindo a espiritualidade amiga também, que nos ajude a cumprir nossas tarefas evangélicas, não só no dia de hoje, como todos os dias.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim damos continuidade ao Evangelho de hoje. Bom, nós vamos falar do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 7, utilidade providencial da fortuna. Todos nele? Então, vamos lá. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas tomar o caminho mais difícil não se segue que o torne inviável, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados a propósito e com discernimento. Bom, já nesse primeiro parágrafo, eu acho que a gente já tem alguns ensinamentos, né? Por exemplo, a fortuna não é errado tê-la. É o que você faz com ela. Isso a gente pode interpretar por uma série de coisas. Por exemplo, a internet é ruim? A internet é sensacional. Depende do uso que eu faço da internet. Se eu vou atrás de promiscuidade, não vai ser bom. Se eu for atrás de querer pegar código de banco, de extrato do pessoal da conta corrente, não é bom. Agora, se eu for para estudar, para me desenvolver, para buscar o meu crescimento, para aprender na minha religião, ela é excelente. Tem muita coisa boa na internet. Então, a mesma coisa é com o dinheiro. O dinheiro, ele por si só não é mau. O uso que eu faço dele, se eu quero ficar rico para poder somente usufruir, não é bom. Se eu tenho dinheiro e monto uma pequena empresa, um pequeno negócio, gero empregos, vamos falar do lado bom, porque emprego, não é aqueles empregos que a gente vê por aí de pessoas que geram um emprego que são subempregos, que são para você se enriquecer ainda mais em cima de quem trabalha. Não é disso que a gente fala, é de gerar de fato emprego. Uma empresa que gera, paga bem, remunera adequadamente. É errado ter dinheiro? Não é. Outra coisa, o mundo precisa do dinheiro. Como que se desenvolve pesquisas sem dinheiro? Como você vai encontrar vacinas para as doenças que vêm sem dinheiro? As nações que têm dinheiro precisam saber utilizar esse dinheiro em prol da humanidade, não só de si, não só do seu povo. Então, a fortuna, ela ajuda em tudo isso.
bem empregada. Se eu empregá-la bem. Então, de novo, está nas mãos de quem? De quem tem o dinheiro. O dinheiro, por si só, ele não é bom nem mal. Ele é neutro. Tranquilo até aqui? Beleza. Quando Jesus disse ao moço que interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos, e, no entanto, recusava a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, ele conta aqui agora aquela passagem do Evangelho, que Jesus diz para o jovem, chega para ele e diz assim, Jesus, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Você tem que honrar pai, mãe, ser bom. Isso eu já faço. Então, vende os seus bens e me segue. Aí ele ia, não, eu não quero. Então, ele era muito apegado. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. O ponto de equilíbrio para nós. Não ser desleixado a ponto de não cuidar do que é seu, e você vai viver precisando comprar outras coisas para o lugar, mas também não ser tão apegado que se tem o carro, lava tanto o carro, passa tanto brilho, que se alguém passar a mão no carro, já é um motivo para lavar de novo. É esse o que ele quer dizer. Cuidado com esse apego. Você tem que tomar cuidado. Suas coisas materiais, seus bens terrenos não valem mais do que as coisas da vida eterna, que são as coisas morais. Ele fala da caridade. A caridade é desinteressada. Então, você precisa, para fazê-la, você precisa se dispor de algumas coisas. Pois não, Marli? Eu não sei se cabe aqui, mas acredito que sim. Mas eu acho um grande exemplo é Francisco de Assis, né? Que era um jovem burguês, que tinha condições financeiras, né? E ele distribui a riqueza dele, é lógico que de uma forma que ele quis, para seguir outros dogmas, no qual ele não era, assim, ele não era uma pessoa que gostava de seguir aqueles dogmas da época, então ele queria modificar, e para isso também abrir mão daquilo que ele tinha, para poder conseguir exatamente aquilo que ele queria, o objetivo dele. Então, eu não sei, pelo que eu li de Francisco de Assis, eu penso que ele faz esse sacrifício, né, de abrir mão de tudo para sentir o verdadeiro sentimento de Jesus. Ou eu estou errada? Não, cabe. Ele fez isso. Ele abriu mão da fortuna dele, pessoal, para poder seguir. Que daí ele segue dogmas diferentes da época, né? Na verdade, ele não segue dogmas, né? Ele segue Jesus. Sim. Não, que os dogmas da época não condizia com os pensamentos dele. Ele não tinha o negócio, ele queria algo diferente. Ele seguiu Jesus na acepção da palavra. Exatamente. Ainda não conseguimos ser esse cristão. Verdade. Obrigada, Carlos.
Obrigado você, Marlene. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho, que a pode propiciar, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem, e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei divina. Se a riqueza é fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas o homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus, pelo abuso que torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Caberia ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. Se num primeiro momento eu não consigo transformar a riqueza em progresso moral, eu ainda não consigo, até a gente pode voltar no próprio jovem, né? Porque moral ele não conseguia ter aquele aspecto, mas ele tinha o aspecto intelectual, porque ele já sabia o que devia fazer. E já fazia algumas coisas, mas ele ainda não tinha a plena condição de fazer tudo por não ser desapegado. Mas isso vai chegar. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos ensina: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. E a instrução, nós sabemos todos, tem hoje cursos gratuitos, tem uma série de coisas que ajudam, mas aquele que vai mais se destacar é aquele que tem condições financeiras. Ele vai poder pagar um outro curso, um nível diferente, ele vai conseguir. Se ele consegue fazer isso, intelectualmente ele já sai na frente. E, intelectualmente saindo na frente, se ele usar bem a inteligência dele, ele vai conseguir a parte moral. O que acontece é que, muitas vezes, utiliza-se a parte intelectual não para o bem, né? Para o seu próprio bem, e não para o bem da coletividade. Então, aí se atrasa mais. Por isso que acaba atrasando. Mas se nós usarmos a riqueza para o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento intelectual para a coletividade, nós já estamos também buscando um caminho para nossa dinheiro que está sobrando para a gente. Certinho? Certinho. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-las é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar-se mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou, na ciência, os meios de executá-los mais rápida e seguramente. Mas, para fazê-lo, necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que ele, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão,
pois é considerada elemento de progresso. Então, veja aqui nesse último parágrafo, o fechamento como ele é sensacional. Eu preciso dela, o mundo precisa dela. O desenvolvimento de alimentos, como que você vai fazer? As terras existem, como que a gente faz para plantar? Como faz para colher? Precisa. O que nós precisamos aprender é usar bem esse dinheiro. Não ser avarento. Tanto que está no capítulo, né? Não se pode servir a Deus e a mamão. Por quê? Eu não posso querer ser servidor do dinheiro. Ele é quem tem que me servir. Ele é quem precisa me ajudar. Então, é muito bom esse fechamento, porque mostra que a riqueza não é errado. Errado sou eu que não sei usar a riqueza. Que só penso em mim, que sou egoísta, e quero usar para o meu bem próprio. Eu devo ajudar as pessoas que estão à minha volta? Com certeza. Mas eu devo me desenvolver para poder ajudar outras pessoas também. A coletividade. Por quê? A Terra será um mundo de regeneração. Só que eu estarei nele ou não? Se eu penso só em mim, não. Se o que eu tenho de bens materiais, de intelectual, eu desenvolvo para o povo, eu estarei com ele. Então, eu preciso saber usar essa riqueza. Eu preciso saber usar os materiais que eu tenho. Bem. Se a gente fosse ver, né, o que se gasta em conflitos, que daria para erradicar a fome em 43 países do mundo, né? A gente vê que a gente ainda tem um distanciamento dessa comunidade, né, global, né, desse avanço, desse progresso que a espiritualidade prega, né? Mas haverá um dia que seremos todos irmãos e vamos nos compreender, se Deus quiser. Muito bem. Bom, pessoal, Obrigado, Carlos. obrigado a você, Marlene. Mais algum comentário, mais algum complemento? De minha parte, é isso. Não, tranquilo para mim. Na verdade, esse é um resumo das lições anteriores, né? Mas eu acho esse texto importante, Marcelo, porque esse texto é um pensamento de Kardec. Você vê que não está ditado, por exemplo, como os outros, né? Santo Agostinho, Paulo de Tarso, não, é um pensamento de Kardec. Então, eu acho esse texto muito importante. Certo. Então, vamos fazer agora a pergunta 506, né? Livro dos Espíritos. Exatamente. Eu vou fazer até a 512, depois... Então, vamos lá. O capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta 506. Tudo bem? Posso começar? Pode. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Se o espírito que é nosso protetor, ele fica próximo, né? Quando nós encarnarmos, obviamente, nós vamos nos reencontrar, né? Provavelmente é um espírito amigo. Com certeza é um espírito amigo. 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Não necessariamente o espírito tem que ser extremamente elevado, mas com certeza tem que ser um pouco mais acima do que aquele que está encarnado, né? Isso é a única condição.
508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem. Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Mesmo porque a proteção, né, ser um protetor, ele é necessário um planejamento, não é? Eu desencarnei, vou proteger tal pessoa. Não, não é bem assim, né? No plano espiritual as coisas são organizadas, não são de qualquer jeito, né? 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores, e assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto os espíritos protetores de homens muito adiantados? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos a vosso turno o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Todos nós encarnados no planeta temos o direito a um espírito protetor. Mesmo aqueles que estão no começo da evolução, né? Que na época era chamado de selvageria, selvagem, né? Hoje essa palavra não cabe muito, né? Na verdade, são irmãos nossos, né? Que se encontram não se encontram no mesmo grau de evolução, talvez intelectual, mas será que não moralmente, em alguns casos, eles sejam superiores a nós? Na verdade, enfim. Não seria espíritos primitivos? Sim, mas primitivo, inferior, selvagem, eu acho que são palavras um pouco negativas. Eu diria espíritos com uma evolução um pouco abaixo no grau de evolução, né? Em início de carreira. Isso é menos ofensivo, na minha É o opinião. estagiário, então? O estagiário. Mas todos têm direito a proteção, né? Isso seria um absurdo achar o contrário. E aqui mostra também aquilo que você falou, Marcelo. O espírito não é um espírito ultra superior. Ele tem que ser superior àquele que ele está sendo guarda, protetor. Sim. Ele não precisa ser um ultra protetor. Ele vai ser um espírito superior a esse que ele está velando. Não tem como ser menor, né? Exatamente. Mas o que ele fala também, né? Você não vai dar o exemplo que ele dá, você não vai dar para a criança um professor de filosofia, né? Então, tudo de acordo com a lógica. De novo, o plano espiritual ele é extremamente organizado, né? Não é a bagunça que é aqui no plano encarnado, né? 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele, isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, faz pedindo, num instante de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado, mormente, em um mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito. Isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos
por outros, que eles estão acima. De tal sorte que, se por qualquer circunstância um venha faltar, outro lhe supre a falta. Quando a gente encarna, né? Por exemplo, eu antes de encarnar, eu era o espírito protetor de alguém, seja lá quem for, que estava, teoricamente, abaixo de mim na evolução. A hora que eu encarno, eu posso continuar a auxiliar? Pode, teoricamente pode, mas a vida material, ela limita muito esse tipo de ação, né? Mesmo porque, quando nós estamos encarnados, quando nós estamos acordados, não estamos dormindo ou desprendidos, né? A gente não lembra muito do que aconteceu, aliás, quase nada, né? Então, e essa limitação, às vezes, ela se estende até no nosso desprendimento como espírito, né? Quando a gente vai dormir. Então, não é muito comum isso. Obviamente que isso também vai depender da elevação, da elevação do espírito. Quanto mais evoluído, mais desprendido ele é, né? Mas, falando de mim, para mim, pobre mortal, isso não dá certo. Não sou capaz disso. 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhe depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Então, luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Maus espíritos, espíritos que desejam o nosso mal, não é que eles são designados para isso. Na verdade, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Nós temos o nosso anjo da guarda, que nos protege, o nosso protetor, mas não existe um espírito mal designado a nos atormentar aqui na Terra, né? Na verdade, existem aqueles espíritos que nós, ao longo das encarnações, nós fizemos um monte de besteira, né? E acabamos fazendo um monte de inimigo. E aí, por causa da nossa materialidade, né? A gente abre a vibração, baixa a vibração, e eles nos encontram. Eles nos encontram e aí eles vão tentar cobrar aquela conta de outras vidas, né? Diga, Marli. Mas eu sempre tenho dúvida a respeito disso. Gostaria que você e o Carlos me tirassem essa dúvida, por favor. Por exemplo, existem pessoas, hoje eu estou falando da nossa convivência aqui, que elas acham que eu fiz mal para elas, enquanto na realidade eu não fiz. Quer dizer que amanhã depois ela desencarna e ela vai me perseguir do mal que eu realmente não fiz? Olha, sim, se ela for uma pessoa que não consegue enxergar a verdade, ela vai fazer isso, mesmo ela estando errada. Quantas vezes a gente vê pessoas que são ruins, né? E acha que elas fazem as coisas erradas e ainda acha que aquela pessoa que cobra uma atitude é que está errada, não ela. E ela morre achando que ela tem razão. Então, isso que eu falo, por exemplo, você luta às vezes por uma causa justa. E é lógico que às vezes você lutando por uma causa justa, você tem de sempre sacrificar alguém, né? Bom, digamos que essa pessoa fica com muita raiva, aí ela desencarna, ela vem como, sei lá, perturbar aquela pessoa que agiu justamente? Ela pode querer, sim.
prejudicar, porque se ela não conseguir enxergar a vida, a verdade, né? Às vezes o orgulho evita que as pessoas enxerguem o mal que elas cometeram, o erro que elas cometeram. E tem muita vai gente também. deixar de te perseguir ou de tentar, né? Porque não vamos esquecer uma coisa: a perseguição acontece porque a gente baixa a nossa vibração. Uhum. Exatamente, isso eu Então, quer queria dizer, falar depois. ela pode tentar. Se eu não abaixar, ela não vai conseguir. É o dia que ela conseguir ser esclarecida de que aquilo que foi atitude não foi mal. Enquanto ela tiver, como está dizendo o Marcelo, fechada na verdade dela, ela acha que ainda tem razão. É, Ela não, porque ela não tem erro. Não é porque ela desencarnou que ela vai olhar e falar assim, nossa, eu estava errada. Meu Deus. Não. Ela ainda vai estar fechada naquele círculo dela, enquanto ela não for convencida, não se mostrar que realmente o erro era dela, que você não errou, que a sua atitude foi uma atitude ética, foi dentro da moralidade. Enquanto ela não se convencer, para ela está certa. É. Ela está fechada naquele círculo de egoísmo dela, de orgulho dela, e para ela está certa. Mas assim, Carlos, não teria alguém para orientar, um psicólogo, por exemplo? Mas orientar é uma coisa, a pessoa aceitar é outra. Diferente. Orienta. Quantas vezes a gente não orienta um ser humano encarnado e ele não dá bola? É verdade. Aí ele desencarnou. Você acha que porque desencarnou vai mudar? Não. Não vai mudar. Acho que é questão de muito orgulho também, né, Carlos? É só orgulho. É puro orgulho. Às vezes a gente não quer admitir o próprio erro. Quem de nós nunca fez isso? Por isso, oremos pelos nossos inimigos. Orai e vigiai. Exatamente. Porque se a gente não ora por ele achando que ele é meu inimigo, ele é teu inimigo, você pode não ter feito nada para trazer ele como seu inimigo, mas você percebe que a pessoa não gosta de você. Sim. Em que você perde fazendo uma oração diariamente para essa pessoa? Nada. Exatamente. Então, façamos por eles. Sim. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigada, Carlos. 512, é a última, né? Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos, mais ou menos elevados, com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Nós temos um espírito protetor, mas ao longo das vidas, né, sucessivas, a gente faz amigos também. Né? Não é só inimigo. Exatamente, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? E aí, obviamente, se a gente está encarnado e eles estão desencarnados, eles vão, por amor a nós, né? Eles vão nos ajudar, nos assessorar, né? Bom, é isso. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Não, eu só agradeço pelos esclarecimentos. Ok, R$10. Vai pondo aí na dívida aí. Põe na conta do Abreu? Põe na conta aí. Tá certo. Bom, é isso aí, gente. Oi, princesa. Olha! A Lívia. Tudo bem, Lívia? Eu dou aula para essa menina aí. Muito bom. Ótima aluna. Viu, Lucélia? Ótima aluna. Que bom! Se não fosse, eu ficava quieto, mas eu não minto, não. Ok. Então vamos lá, né? Que bom, eu fico contente. Pode ficar. Vamos às vibrações. Sim. Então, vamos elevar o pensamento, pedir a ajuda dos amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis, para que possa estar conosco neste momento,
pegando todas as nossas vibrações de amor, de paz, de saúde, e lançar para o nosso universo, para todo o nosso planeta Terra. O nosso planeta que está precisando de tantas orações, ele que está precisando das nossas vibrações de amor. Vamos pedir pelos países que se encontram em guerras, que uma faísca de paz possam chegar até esses locais, possam acalmar as pessoas que lá se encontram, derramando muito amor no coração de cada um desses irmãos. Vamos pedir pelo nosso Brasil, onde tiver irmãos necessitados, que as nossas vibrações possam chegar. E vamos também pedir por Portugal, da nossa irmã Conceição. Todas as vibrações neste momento possam ser lançadas, possam ser derramados a esses países. E vamos pedir agora, neste momento, por todos os irmãos que estão doentes, em leitos de hospitais, UTIs, irmãos que neste momento estão precisando de muita energia, de muita saúde, que as nossas vibrações possam chegar até eles. E nesses hospitais, vamos pedir também pelos seus familiares, pelos seus acompanhantes, que estão vivendo neste momento de agonia, de esperança, que eles possam ter a esperança renovadas, para poder velar pelo seu ente querido neste momento em que eles estão passando por dificuldades. Pedir pelos trabalhadores dos hospitais, postos de saúde, pronto-socorros, que eles possam sempre ir trabalhar com amor, com carinho, com um sorriso no rosto, para alegrar aquele irmão que neste momento está no seu leito. E vamos pedir agora por todos os irmãos, pelos nossos velhinhos que se encontram em abrigos, asilos, casas de repouso, irmãos que neste momento estão se sentindo desamparados pelos familiares, que eles possam receber o nosso abraço e o nosso carinho, que as nossas vibrações possam chegar até cada um deles. E vamos pedir pelas crianças. Hoje, sendo o Dia das Crianças, muitas não tiveram o abraço de seus pais. Sejam porque seus pais já partiram para o mundo espiritual, seja pelo abandono, que nós nunca devemos julgar, mas que eles possam, que essas crianças neste momento também possam sentir o nosso carinho, que eles possam receber o abraço e o nosso beijo, e possam ter as suas dores neste momento aliviadas, que eles possam se sentir amadas neste momento. Onde tiver uma criança que está triste, que as nossas vibrações cheguem até eles. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão nas cadeias públicas, penitenciárias, irmãos que perante a lei humana cometeram erros e neste momento estão sem a sua liberdade, que também possam
ter as nossas vibrações possam chegar até eles. Que eles também possam se sentir amados. Que eles possam, Pai, neste momento, pensar naqueles delitos que eles provocaram e ter o arrependimento. Vamos pedir por irmãos viciados, qualquer tipo de vício. Sabemos o quão é difícil abandonar qualquer tipo de vício. Então, vamos pedir por aqueles irmãos que, neste momento, estão numa clínica de tratamento para vício. Que eles também possam ter as nossas vibrações que cheguem até eles. Aqueles irmãos que não têm um lar, que não têm uma moradia, que moram em praças, que moram na rua, que vivem na rua, que eles também recebam as vibrações de amor, de paz, de carinho. Irmãos que neste momento não têm o alimento para saciar a fome de seus familiares, de suas crianças, que eles também possam ser abraçados, possam receber as nossas vibrações. E agora vamos pedir, Pai, por aqueles irmãos que se encontram em depressão, irmãos que pensam em suicídios, que pensam em abreviar a vida, que não estão dando conta de carregar sua missão, sua prova nesta encarnação. Que eles também possam ser abraçados pelo nosso carinho. E hoje vamos pedir, então, pelos nossos inimigos. Todos nós temos um inimigo. Vamos vibrar e orar por eles. Sejam aqueles inimigos encarnados ou desencarnados. Que as nossas orações e o nosso abraço possam chegar até eles. Vamos agora pedir, Pai, por todos nós que formamos o grupo Francisco de Assis, nós e os nossos familiares, nós que estamos aqui reunidos e aqueles que hoje, que por algum motivo, não conseguiram participar, que eles também possam ser visitados pela espiritualidade amiga, pelos nossos irmãos espirituais. E vamos vibrar muito amor, muita luz, muita paz para os nossos irmãos da lista dos assistidos. Os amigos espirituais sabem onde estão cada um neste momento, sejam eles os nossos irmãos encarnados, sejam eles os desencarnados. Os desencarnados que possam receber a nossa vibração de luz, muita luz a esses irmãos, e se algum deles ainda não foi socorrido, que eles possam ser visitados pelos amigos socorristas. E os irmãos da nossa lista encarnados, que possam neste momento receber os bálsamos para aliviar as dores do espírito, as dores materiais, que eles possam receber o nosso carinho e o nosso afeto. Vamos pedir pela fluidificação de nossas águas, que neste momento possam ser derramado bálsamo para aliviar as nossas dores nas águas. Que cada um de nós possamos receber o remédio necessário para acalmar as nossas dores. Que todos possamos, neste momento, continuar conectados para encerrarmos as nossas vibrações de amor e paz. Que assim seja. Que assim seja. E assim vamos agradecendo a Deus
a Jesus e aos mentores que tiveram nessa reunião. Agradecendo a nosso mentor individual e a Francisco de Assis, e que possamos estarmos novamente reunidos na quarta-feira de vibrações, e que possamos estarmos firmes no bem e na caridade. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó, mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, todos bem? Todos bem. Joinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso aí. Bom fim de semana para todo mundo. Alguém lembra o dia da nossa visita? Eu nem olhei na folhinha, juro. Dia Essa semana eu estive ocupada. 27. 27. O último domingo de outubro é dia 27. Ai, Cleusa tá triste, porque não vai estar lá de novo. Ok. Tá bom, gente. Uma boa noite para vocês. Um beijo para dona Clara. Tchau, dona Clara. Dona Boa Clara, um noite. beijo. Boa noite a todos, um abraço a todos. Abraço. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom Tchau, domingo. gente.